Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Bom, hoje a gente vai falar sobre auditoria e consultoria em recursos humanos como uma ferramenta aí de melhoria na proposição dos trabalhos, tá? Então, a gente está no slide 1, ok? Muito bem. Todas as vezes que nós pensamos aí em consultoria, em auditoria, nós sempre levamos em consideração que pode acontecer... que pode acontecer alguma coisa na nossa rotina de trabalho, que vai acontecer que a gente vai perder o emprego, que haverão grandes mudanças e tudo mais, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa realmente pensar, ter essa consciência, é de que tanto a auditoria como a consultoria, ela vem para melhorar aquilo que está acontecendo dentro da empresa, tá? Então, se eu tenho um processo que não está indo muito bem, se eu quero fazer um lançamento de um produto, se eu preciso administração de um conflito, se eu preciso criar um novo setor, mudar um setor, a produção, enfim, tudo aquilo que eu preciso fazer, a consultoria, ela vem aí para agregar valor e não para poder atrapalhar ou mexer alguma coisa, tá? Mudando aí para o slide número 2, nós falamos de mudança organizacional, tá? Então, antes da gente falar das melhorias que tanto a auditoria como a consultoria traz, vamos entender um pouquinho o que é a mudança organizacional, tá? Porque quando nós falamos de mudança organizacional, né, existe aí um certo receio, né? Tudo aquilo que você tenta mudar, você não sabe o que vai acontecer ali na frente, né? Você tem uma ideia daquilo que você está fazendo, como você vai fazer, você tem uma expectativa de resultado, mas você não sabe realmente se aquela mudança ou aquela implementação que você está fazendo, se realmente vai acontecer daquela forma, tá? Então, antes de mais nada, vamos entender a mudança organizacional, tá? E a gente sabe que a mudança organizacional, ela faz parte não somente aí das nossas vidas, mas também na vida das organizações, nas vidas das empresas, de comunidades, enfim, onde nós estamos, a mudança, ela é viva, né? Ela está ali, ela está presente. Todos os dias, basicamente, se a gente parar para pensar, todos os dias nós sofremos mudanças, nós sofremos alterações, né? Vista que, por exemplo, você vai trabalhar com uma roupa hoje, no dia seguinte você está indo com uma outra roupa, salvo algumas exceções, né? Mas você está indo de uma forma diferente. Isso já significa uma mudança. Então, você pode reparar que todo dia você está mudando, tá? Então, também a criatividade e a inovação correspondem hoje como um grande diferencial competitivo nas empresas, um grande diferencial competitivo nas organizações. Então, as empresas hoje, elas precisam ser muito criativas e também muito inovadoras.
Vamos pegar o exemplo aí do momento que nós estamos vivendo. Se as empresas, nesses 2 meses, tivessem simplesmente estagnado, algumas delas, né, ou todas, né, tivessem estagnado, realmente agora estariam numa situação muito mais delicada do que estão. A gente reconhece tudo isso. Mas algumas mudaram da água para o vinho. Tem empresas, inclusive, que o faturamento acabou aumentando. A pandemia acabou trazendo mais trabalho para essas empresas, né? Então, a gente vê que toda a mudança, de uma certa forma, ela agrada alguns, mas ela desagrada outros. Ela favorece alguns, mas também desfavorece outros. Mas isso faz parte do nosso dia a dia. Numa hora eu perco, na outra eu ganho, numa hora está dessa forma, depois está de um outro jeito, e é assim que a roda ela vai girando, né? Então, as mudanças, como nós falamos, elas estão aí em todas as partes, né? Até a gente deu exemplo aí da roupa. Então, ela está na pessoa, tá vendo? Ela está na organização, ela está no cliente, ela está no produto, ela está no serviço, na tecnologia, no tempo, no clima, né? Tempo e clima é até um exemplo prático disso de mudança, né? Nós aqui, basicamente, nessa cidade que a gente vive, tem dia que nós passamos as 4 estações num único dia. Então, veja como a mudança, ela está intrínseca na vida da gente, tá? Então, a mudança também, ela não anuncia algo novo, alguma coisa nova que vai acontecer, alguma coisa que você não está esperando, e tem muita gente que tem medo do novo, tá? Então, essa anunciação do novo vem com o quê? Com novas características que, de uma certa maneira, né, vai mudar o jeito de pensar e agir de uma determinada pessoa, de uma organização, né, onde a pessoa quer que ela aconteça, tá? Onde você está aplicando aí a sua mudança, tá? O que nós não podemos temer é termos medo do novo, né? Não podemos temer o novo, tá? No slide 3, nós começamos a falar aí de agente de mudança, tá? Então, tudo que a gente basicamente vai comentar hoje, como uma ferramenta de melhoria, basicamente vai girar em torno dessa pessoa chamada agente de mudança, tá? Então, o agente de mudança, ele pode ser tanto interno, como ele pode ser uma pessoa externa, mas tem que ser uma pessoa de grande conhecimento naquilo que ele vai se propor a fazer, tá? Mas antes da gente falar isso, vamos comentar aqui, tá? Então, ultimamente, né, nós temos ouvido falar muito em mudanças organizacionais das empresas para adaptação do mercado, né? Como, por exemplo, dei agora o exemplo da pandemia, né? Muitas empresas tiveram que fazer aí grandes mudanças para poder se adaptar à situação que passou a acontecer. Por exemplo, nós aqui, né, na aula, tivemos que mudar do dia para a noite para poder levar aí o ensino até você, para poder levar essa aula viva até você, tá? Como nosso país, olha lá, como nosso país foi atingido por uma grande crise econômica, né, todos os empresários precisam adequar as suas empresas a produzir produtos com mais qualidades e, obviamente, com menos custos, né? É assim que se administra mais qualidade e menos custo, tá? Por esse motivo, o agente de mudança ele tem sido muito valorizado no meio corporativo, tá? Mas, na realidade, o que significa aí o agente de mudança, né? Quem que é o agente de mudança? Então, o agente de mudança é um profissional dotado de grande experiência, de grande competência, de grande habilidade, em facilitar o processo de mudança organizacional, tá? Então, é aquele profissional, não é um consultor qualquer, tá? É uma pessoa, um profissional especialista em trabalhar com a mudança organizacional, tá? Então, ele vai fazer uma série de levantamentos, ele vai na tua empresa e tal, ele vai te escutar, óbvio, ele vai ver o que você quer mudar, o que quer que aconteça, e ele vai fazer todo um plano para colocar
essa mudança em funcionamento. Então, um agente de mudança é um profissional, uma profissão que está crescendo dia a dia, porque você precisa ter muita experiência, muito jogo de cintura, muito convencimento, tá? Para poder fazer com que a mudança dê certo. Então, o agente ele pode ser tanto externo, tá? Então, aí você pode contratar um consultor com experiência num determinado assunto para administrar a mudança junto dos seus funcionários. Você pode contratar uma empresa ou uma única pessoa, alguém que talvez alguém que te indique, né? Ou você pode ter aí um agente de mudança interno, tá? Então, agente de mudança interno, ele é o profissional aí da própria empresa que, nesse caso, assume o papel de coordenar os processos que irão provocar as mudanças necessárias, tá? A grande vantagem de você de você aceitar aí que o agente de mudança seja interno em vez de ser o externo, talvez até para poder economizar alguma coisa, né? É que ele já conhece a empresa, ele já conhece a cultura da empresa, ele já conhece os funcionários, né? Só que vale também ressaltar, a gente precisa prestar atenção nisso, que o agente interno, ele precisa ser capacitado, tá? Ele precisa estar preparado, ele precisa estar engajado na condução de todo esse processo. Então, precisa se ter muito cuidado quando você vai contratar um agente de mudança, tá? Porque tanto o externo quanto o agente de mudança interno, ele precisa ser dotado de muita experiência, tá? Ele precisa ser um cara capacitado, um cara preparado, um cara comprometido, um cara envolvido, né? Porque num processo de mudança, como nós vamos ver aqui, né? E talvez alguns de vocês já tenham passado por processos de mudança, sabe que nós enfrentamos grandes problemas aí no meio do caminho, porque tem muita gente que não aceita a mudança, tem muita gente que não aceita a mudança de paradigma, de quebrar o paradigma, tem muita gente que joga pedra no meio do caminho, né? Tem gente que vem com aquela famosa máxima, né? Há 30 anos que eu faço desse jeito, sempre deu certo, por que eu preciso mudar agora? Tá? Então, se o agente de mudança não for uma pessoa capacitada, não for uma pessoa que tenha jogo de cintura, comprometido, envolvido, e principalmente um cara que convence as pessoas, o processo ele não irá para frente. Tá? No slide 5, nós temos a frase aí, e quando é necessário mudar? Quer dizer, quando é que eu, né, pessoa, ou quando é que eu, empresa, tenho certeza ou sei qual é o momento em que eu preciso fazer alguma alteração ou que eu preciso mudar alguma coisa na minha empresa? Tá? Eu acho que essas respostas vocês devem ter, né? Então, quase no final do curso, não fica muito difícil vocês saberem quando vocês precisam mudar, né? Vamos fazer um exemplo típico aqui, né? Bem facinho, né? Vamos supor que alguns de nós aí somos solteiros, estamos querendo arrumar uma namorada, mas você tem barba por fazer, cabelo grande, você tem uma roupa fora de moda, se veste fora de moda, etc e tal. E você tenta aí arrumar uma namorada, e você não consegue arrumar uma namorada. Então você fica pensando, poxa, onde é que eu estou errando? O que eu estou errando? Por que eu não consigo? Os meus colegas conseguem ou não consigo? Então, ou você trabalha em você mesmo como um agente de mudança, ou você vai contratar um agente de mudança e explicar o problema para ele. Olha, eu estou querendo arrumar uma namorada e não consigo arrumar uma namorada. O que eu estou fazendo de errado? Aí o agente de mudança vai olhar para você e vai falar, olha, você precisa cortar a barba, parar, você precisa cortar o cabelo, se arrumar melhor, suas roupas já não estão mais adequadas e tudo mais, tá? Então, é nesse momento, né, que eu sei que é necessário eu mudar, tá? Nas empresas também não é diferente, tá? Quando os executivos da empresa, por exemplo, né, um diretor, um gerente, um líder, ele começa a sentir algum tipo de pressão, por exemplo, né, que pode ter aí como exemplo, vamos pegar uma coisa bem típica, né, reclamação de cliente. Então, ele percebe que os clientes estão começando a reclamar sobre os produtos, sobre os serviços, né?
ou começa a ter muita saída de funcionário da empresa, você começa a ter uma rotatividade muito grande dentro da empresa, né? As suas vendas, você percebe que as suas vendas começaram a declinar, você começa a ter uma baixa produtividade de funcionário, né? Enfim, você aí pode levantar e pode saber aí diversas formas, né? Diversas maneiras de saber o que está acontecendo na sua empresa e a hora de você mudar, tá? Então, nesse momento, nesse exato momento, o agente de mudança ele é chamado, né? Para quê? Para buscar, para definir a fonte do problema, planejar as ações e, claro, iniciar um processo de melhoria junto, e isso é muito importante que a gente vai ver também no decorrer da aula, junto com os membros da organização, tá? A gente vai ver que se os membros da organização, e quando a gente fala membro da organização, diretor, gerente, líder, funcionário, tá? Pode até ser, por exemplo, sem querer menosprezar ninguém, então você vai desde diretoria até o pessoal da limpeza, se as pessoas não tiverem realmente de mãos dadas, não tiverem envolvidas no processo de mudança, você, muito provavelmente, não conseguirá fazer o processo de mudança. Tá? Então, quando você contrata o agente de mudança, que ele chega na sua empresa, quando vocês se reúnem, vocês conversam e parametrizam o que vai ser feito, é importantíssimo fazer aquilo que é chamado de reunião de briefing, né? Ou seja, é aquela reunião onde você reúne, onde você traz todos os funcionários, né? Reúne todos os seus funcionários de todos os escalões, sem exceção, e endossa o que será feito. Então, a palavra do dono da empresa, do diretor, do CEO, perante os funcionários, né, explicando o que vai ser, o que vai acontecer dali para frente, ela tem um fundamento muito grande, ela tem um peso muito grande. Ela endossa o agente de mudança, então dá força para o agente de mudança poder fazer o trabalho dele. Né? Isso é só o começo, porque outras intempéries no meio do caminho, elas irão surgir, tá? E a gente vai ver como é que a gente vai se livrar de tudo isso, tá? Depois ali nós temos as forças exógenas e as forças endógenas, que estão ali no slide número 6, tá? Então, o que significa as forças exógenas e as forças endógenas, tá? Então, as forças exógenas são as forças externas, é tudo aquilo que está acontecendo externamente e que traz uma pressão, que traz um problema para dentro da empresa, né? Então, olha lá, as forças exógenas, elas provêm do ambiente, como as novas tecnologias, as mudanças de valores da sociedade, novas oportunidades ou também limitações do ambiente. Pode ser econômico, pode ser político, pode ser legal e pode ser social. Então, tudo aquilo que está acontecendo externamente, em que ele traz problemas para a tua empresa, né, que ele causa algum tipo de problema, algum tipo de... problema é a palavra correta, tá? Tá me fugindo outro termo, mas vamos utilizar o problema aqui. Então, a gente considera como uma força exógena, é uma força externa, é alguma coisa que está acontecendo fora e que atrapalha o seu meio ambiente, né? Então, por exemplo, a pandemia é uma força exógena, ela está acontecendo fora, mas está causando um problema no meu meio ambiente, né? Uma mudança de valor da sociedade também, ela causa também um problema para a sua empresa, né? As novas tecnologias também, se você não está aí acompanhando as tecnologias, né? Trazendo essa nova tecnologia para dentro da sua empresa, ela também te causa um problema no meio ambiente. Depois nós temos aí as forças endógenas. As forças endógenas são aquelas forças que estão internamente, que estão dentro da empresa, que atrapalha ali o seu clima organizacional, né? Então, olha lá, as forças endógenas criam a necessidade de uma mudança estrutural e também comportamental. Então, provém aí, provém de uma tensão organizacional, tá? Uma tensão nas atividades, nas interações, sentimentos, resultados de desempenho no trabalho, produtividade, enfim. Você tem aí
uma série de forças que você pode colocar aí na ponta do lápis para saber o que está acontecendo. Tá? Então, a mudança organizacional, ou quando eu preciso fazer uma mudança, é quando um desses dois fatores aí, eles estão atrapalhando a minha empresa, eles estão tendo um envolvimento no comportamento da minha empresa, ok? Então, por exemplo, o meu concorrente, ele está vendendo mais do que eu, ele está faturando mais do que eu, ele abocanhou uma fatia maior do mercado do que eu, então eu tenho uma força exógena, eu preciso entender o que está acontecendo, por que ele está, por que ele conseguiu isso e eu não estou conseguindo, ok? Caminhando aí no slide número 7, nós começamos a falar aí do processo de mudança, tá? Como se dá o processo de mudança, como é que eu começo a trabalhar o processo de mudança. Então, a mudança, no seu significado pleno, na raiz, ela envolve uma transformação, ela envolve uma interrupção, uma perturbação, uma ruptura, né? Dependendo aí da sua intensidade. Então, ela constitui um processo composto de 3 etapas. Então, para que a gente possa realmente fazer o processo de mudança, eu preciso ter o descongelamento, eu preciso ter a mudança e eu preciso ter o recongelamento. Se nós formos entender aí e tivermos na cozinha, fica fácil a gente entender o que é descongelar e o que é recongelar. É bem esse sentido mesmo, né? Então, eu tenho uma determinada situação que está de um jeito, eu preciso fazer uma mudança e eu vou depois recongelar novamente. Então, eu descongelo, mudo aquilo que eu quero mudar e recongelo de novo. Tá? Então, é assim que vai funcionar e que funciona o processo de mudança. Ok? Então, falando aí do descongelamento, tá? Vamos mudar para o slide número 8, que vai ficar mais fácil. Tá lá, as fases do processo de mudança. Tá? Então, eu tenho descongelamento, eu tenho as mudanças e eu tenho o recongelamento. Tá? Então, no descongelamento, qual que é a tarefa do gerente? A tarefa do gerente é criar um sentimento de necessidade de mudança. Tá? Se você, como um gerente, como um dono de empresa, como um líder, um coordenador, um CEO, um proprietário da empresa, se você não criar, né, esse sentimento de necessidade de mudança, os seus funcionários automaticamente não vão estar na mesma página. Tá? Eles não vão aceitar a mudança. A mudança, como nós falamos, é uma coisa muito difícil. Tá? De se aceitar, de se fazer, enfim, uma série de coisas. Então, a tarefa, no caso, nós estamos falando aqui da tarefa de gerente, né? Nós estamos colocando o gerente como top de linha aí. Então, ele precisa, a primeira coisa, é criar esse sentimento de mudança nas pessoas, né? Fazer com que as pessoas realmente sintam a necessidade da mudança. Então, ele vai fazer isso de que forma? Né? Quais são as formas que ele pode utilizar para fazer a mudança? O primeiro deles é incentivar a criatividade e a inovação e a erro. Por que dessa forma? Porque muitas vezes, quando nós falamos aí de mudança, né? Quando nós estamos falando de mudança, a primeira coisa que as pessoas pensam, a forma que as pessoas agem, é que elas vão errar, né? Ou ela não gosta de correr risco, ou ela tem medo de correr risco. Enfim, essas coisas, né? Então, a primeira desculpa que a pessoa dá num processo de mudança é justamente isso. Ah, mas eu tenho medo de errar, eu vou errar, eu não sou criativo, eu não sou isso. Quer dizer, está buscando desculpa porque tem medo da mudança. Então, a tarefa do gerente aí é criar esse sentimento e incentivar a criatividade e a inovação. E dizer, talvez, para ela assim, que bom que você vai errar. Errando, a gente vai poder consertar, né? Se você errar, nós vamos sentar, vamos analisar o porquê do erro, ver por que você errou, o que te levou a errar, para a gente poder consertar. Então, tem que criar esse sentimento, tem que tirar esse medo da pessoa,
para a pessoa poder estar do seu lado na mudança. Boas relações também com as pessoas envolvidas ajuda bastante, né? Aquele gerente, aquele líder que não se dá muito bem com as pessoas, não tem um relacionamento, não consegue ter um relacionamento interpessoal com essas pessoas, então precisa mudar esse jeitão, tá? Tem que tratar bem a pessoa, tem que ter uma boa relação, envolver a pessoa, porque senão ela também vai causar problemas no meio do caminho aí, ok? Ajuda as pessoas com comportamento pouco eficaz, né? Então, ajudar as pessoas com comportamento pouco eficaz. Então, você tem aquela pessoa que ela não é 100% sobre a sua ótica, 60%, digamos assim. Então, você precisa ajudar essa pessoa a que ela seja mais eficaz. Então, muitas vezes, vai ser delegado a ela uma tarefa, um determinado trabalho dentro da mudança, e talvez você tenha que dar ali um empurrãozinho, uma ajuda, tá ali do lado explicando, mostrando como é que tem que ser feita essa mudança. Então, isso também é importante. E minimizar aí a resistência às mudanças, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Que as pessoas ficam tendo muita resistência com a mudança, né? Não quer mudar por isso ou por aquilo, ou, de novo, aquela famosa frase, né? Há 20 anos que eu faço assim, há 30 anos que eu faço isso, por que eu preciso mudar agora? Então, você precisa mudar essa resistência, minimizar essa resistência, mostrar a ela que a mudança é necessária, que a mudança vai ser boa e tudo mais, tá? Bom, nós fizemos aí o descongelamento, que o descongelamento é você, no sentido literal da palavra, dizer assim, ó, a partir de agora você pare tudo que você está fazendo, né? Não vai ser mais feito desse jeito. Então, é o choque, você descongela. Pode parar de fazer o que você está fazendo, tá? Aí vem o processo da mudança. Então, nós vamos começar a fazer aí a implementação das mudanças, né? Claro que para fazer tudo isso, você já diagnosticou, já levantou quais eram os problemas e tudo mais, que foi o que a gente basicamente falou nas aulas anteriores, tá? Então, eu vou implementar as mudanças. E de que forma eu faço essa implementação? Primeiro, eu vou identificar comportamentos novos e mais eficazes. Então, eu detecto, né, quais são os comportamentos novos e quais são os comportamentos mais eficazes. A escolha das mudanças adequadas nas tarefas, nas pessoas, na cultura, na tecnologia ou na estrutura. Então, veja que as pessoas, no processo da mudança, é um item importantíssimo, se não um dos mais importantes, tá? E, por fim, colocar a ação, né, para colocar as mudanças em prática, ok? Aí nós vamos para o recongelamento. A tarefa do gerente nessa hora é estabilizar as mudanças. De que forma? Primeiro, criar a criação da aceitação e de continuidade dos novos comportamentos, né? Então, vai sentar ali com a pessoa, vai criar uma aceitação do novo comportamento, né? Como é que vai ser esse novo comportamento, como é que a pessoa vai agir a partir dali, né? Então, tem que criar uma aceitação, porque está se mudando, então começa a se moldar a tudo isso. Então, eu tinha uma visão, agora eu vou passar a ter uma outra visão, né? Estimular e apoiar, estímulo e apoio é necessário às mudanças, então você precisa estimular essas pessoas, apoiar essas pessoas. Lembre-se que nós vamos ter aquelas pessoas que têm medo de fazer a mudança, de correr risco, né? Tem medo de errar. Então, é importantíssimo agora, a partir do recongelamento, a partir do momento que as pessoas estão aceitando essa mudança e entraram para fazer as mudanças, que você estimule e apoie as pessoas naquilo que elas estão fazendo, tá? Como você, basicamente, você está mudando da água para o vinho, pode ser que a pessoa não tenha absorvido alguma informação, não tenha entendido alguma forma de se fazer alguma coisa, de como deveria ser feito. Então, você precisa ter uma paciência, sentar, conversar com essa pessoa, mostrar para essa pessoa de que forma deve ser feito, e aceitar esses erros, e corrigir esses erros, tá? Também, você pode aí ter o uso de recompensas contingenciais de desempenho e do reforço positivo, ou seja, a pessoa está ali, ela está trabalhando, ela errou, mas ela continua,
ela é teimosa, né? Ela é repetitiva naquilo que ela está fazendo, você percebe um esforço, né, para que a pessoa, um esforço no desempenho daquela pessoa, então você pode recompensá-la aí de alguma forma. Tá? Então, são formas aí de você fazer com que o seu processo de mudança ele possa caminhar, tá? Isso também vai de uma grande valia, tá? Depois nós temos aí no slide número 9, se você está acompanhando, nós temos aí algumas fontes de resistência às mudanças, né? Alguma coisa que a gente identifica daquelas pessoas que são resistentes às mudanças, tá? Então, cada uma dessas fases, dessas fontes de resistência, você vai ter que agir de uma determinada forma, tá? Você, como um agente de mudança, por isso que nós falamos no começo do nosso bate-papo, que o agente de mudança, ele precisa ser uma pessoa altamente capacitada, altamente envolvida, com grande conhecimento, porque ele vai enfrentar todas essas resistências e ele precisa saber o que fazer e de que forma fazer. Tá? Então, nessas fontes de resistência, nós temos lá o hábito, a segurança, os fatores econômicos, o medo do desconhecido e o processamento de uma informação seletiva. Tá? Então, o que seria aí o hábito, né? Como nós somos seres humanos, né, e seres humanos, nós somos passíveis de erros e, principalmente, nós somos criaturas de hábitos. Nós temos hábitos, né? Isso está intrínseco na gente. A gente consegue, é difícil, às vezes, mudar um determinado hábito, né? Então, para simplificarmos o nosso dia a dia, todos nós confiamos em hábitos ou em respostas programadas para as diversas opções que nós temos que fazer. Por isso que muitas vezes nós somos resistentes às mudanças, né? Que foi aquilo que eu disse, né? Há 20 anos eu faço desta forma, há 10 anos eu ajo desse jeito, tem 5 anos que eu preencho esse formulário desta forma e nunca ninguém reclamou, né? Se em 5 anos é feito desse jeito, por que agora você vem reclamar? Então, nós somos aí, como seres humanos, dotados de hábitos, e isso está intrínseco na nossa vida. Nós temos respostas automáticas por hábitos, né? Quem já não se pegou, por exemplo, dirigindo, às vezes indo do trabalho ou voltando para o trabalho, ou dirigindo sempre para o mesmo lugar que você costuma ir, é o hábito, né? Que muitas vezes você sai da sua casa e você só se dá conta quando chega na empresa, né? Você veio dirigindo e veio aquilo automático, você não percebeu rua, você não percebeu uma série de coisas, né? Por quê? Porque o caminho era o hábito, você sempre sempre vai por aquele mesmo local, né? Então, e às vezes até você mudar esse caminho, mudar esse hábito, é uma coisa difícil. Depois nós temos aí a segurança, né? E a pirâmide de Maslow, por exemplo, fala muito disso, da segurança, né? Todo mundo quer ter segurança, né? Segurança de emprego, segurança do trabalho, se sentir seguro, saber que está empregado, né? Saber que o seu salário vai cair sempre naquela data, tal. Então, todo mundo tem um pouco de medo. Então, a resistência à mudança também é por causa dessa segurança, né? Às vezes perder essa segurança. Tá? Então, pessoas com alta necessidade de segurança são muito propensas a resistir à mudança porque ela acha, né? Ela se sente ameaçada, ela acha que o seu sentimento está sendo ameaçado. Tá? Então, ela tem também uma grande preocupação com tudo isso. Então, é também aí uma grande resistência. O fator econômico também, né? A incerteza, né, de saber se você vai continuar com a própria renda, se vai diminuir a sua renda, se você vai ter o seu salário, se você não vai ter o seu salário, também é um fator muito de segurança. O medo do desconhecido, então, nem se fala, né? Você está mudando, por exemplo, vamos voltar de novo lá, eu batia carimbo há 30 anos atrás, eu sabia como eu ia fazer tudo isso. Eu já sabia qual era o resultado, o que ia chegar. Né? De repente você não bate mais carimbo, e agora? O que eu vou fazer?
de que forma eu vou fazer o meu trabalho? Eu sempre fiz dessa forma e agora, de repente, eu não faço mais esse trabalho. O que vai acontecer comigo? De que forma eu vou trabalhar? Então, o medo do desconhecido também leva a pessoa a ter uma grande resistência nisso tudo, né? O processamento da informação seletiva, né? Também, nós, como indivíduos, nós moldamos o nosso mundo através de percepções, né? Então, eles ouvem o que querem ouvir e ignoram informações que desafiam o mundo que criaram. Então, quando nós falamos de processamento de informação seletiva, eu já começo a imaginar, eu já começo a sonhar, né? Eu já começo a pensar lá na frente de que forma as coisas vão acontecer, né? De que forma elas devem acontecer. Então, eu já fico imaginando lá na frente tudo o que vai acontecer, né? De que forma que vai acontecer. Então, eu já vou parametrizando aí um provável resultado, né? E aí, claro, eu vou projetando tudo isso da forma que eu quero escutar, né? Da maneira que eu quero escutar, da maneira que eu quero ver, tá? No slide número 10, nós temos aí que as melhores táticas são aquelas que utilizam as condições essenciais que devam existir em qualquer mudança, em qualquer processo de mudança. E quais são essas táticas, né? Agora começa a vir aí de que forma a gente pode enfrentar tudo isso, né? Nós só falamos aí de problemas, mas e as soluções? Quais são as soluções? A primeira delas, participação das pessoas. Lembre-se que no começo da aula eu disse que pessoas em processos de mudança são importantíssimas, tá? As pessoas, elas têm que ser envolvidas em aspectos que afetam o seu trabalho. Então, por exemplo, você como um agente de mudança, quando você começa o seu processo de mudança, seja ele pequeno, né? Qualquer tipo de processo de mudança que porventura você vá participar, ou que você vai implementar, você trabalhar com as pessoas que estão sendo envolvidas no processo de mudança é importantíssimo. Tá? Você trazer essas pessoas para o seu lado, né? Delegar a ela tarefas, trabalhos, né? Fazer com que ela participe, se comunicar com ela, dar feedback é importantíssimo, porque ela vai perceber que ela está dentro do contexto da mudança. Ela não vai se sentir um peixe fora do aquário. Ela vai perceber que mesmo que a empresa esteja fazendo um processo de mudança, ela está participando do processo de mudança. Isso dá a ela segurança, tá? Então, isso dá a ela comprometimento e envolvimento. Então, ela se sentindo envolvida, comprometida, ela vai trabalhar, ela não vai atrapalhar o processo de mudança, né? A comunicação constante e eficaz, que a gente falou também, né? Privilegiar principalmente a comunicação verbal, é importante também. E escutar estas pessoas. Tá? As pessoas que estão envolvidas no processo de mudança, elas necessitam serem escutadas, porque muitas vezes elas estão vendo coisas que provavelmente quem está trabalhando no processo de mudança não está percebendo o que está acontecendo. Então, isso é importante ela participar também, né? Você dá um retorno a ela, você mostrar aí o que está acontecendo, de que forma que está acontecendo, né? Então, isso é também uma coisa importante dentro do processo aí de mudança, tá? Muito bem. E aí, nós temos no outro slide, no slide número 11, nós temos as principais táticas utilizadas para combater a resistência às mudanças, tá? Então, nós vimos ali algumas ideias que eles nos deu ali para que a gente pudesse fazer esse processo de mudança, e a gente continua aí com mais algumas táticas, tá? Então, nós temos aí a educação e a comunicação, a participação, a facilitação e o apoio, a negociação, a manipulação, a cooptação e a coerção, tá? Então, dentro do papel aí de educação e comunicação, é o caso de você orientar os gestores da empresa
a conduzir reuniões, conduzir eventos, que tenham como objetivo explicar aos colaboradores o que está ocorrendo. Então, agora, veja, nós estamos envolvendo as pessoas, e agora a gente começa a envolver também a parte da direção da empresa, do gestor da empresa, porque é aquilo que a gente falou, ele precisa dar o exemplo. Se ele estiver envolvido, vai ficar muito mais fácil toda essa mudança. Falamos também da participação, né? Então, é fácil aceitar uma mudança da qual se participa. Então, antes de você fazer qualquer tipo de mudança, né, aqueles que optem, que se opõem, aliás, desculpa, aqueles que se opõem, podem ser trazidos para o processo da decisão, né? Então, você pode tentar reconhecer dentro deles ali quais são as pessoas que têm uma capacidade, que podem contribuir na mudança de uma forma significativa. Então, envolver essas pessoas também vai ajudar bastante, né? A facilitação e o apoio, né? Quando o medo e quando a ansiedade desses funcionários estão altos, então recomenda-se oferecer aconselhamento, terapia, treinamento em novas habilidades, ou de repente até dar uma licença para essa pessoa, né? A desvantagem desta tática, que assim como as outras, ela vai te consumir aí um certo tempo, tá? Então, se você tiver alguém da equipe, né, que esteja realmente, e você atingiu isso de uma forma emocional, digamos assim, né? Somos pessoas emotivas, temos sentimentos, né? Precisamos ver as pessoas como pessoas dentro de um processo de mudança, isso é importante também. Então, de repente, essa pessoa, ela se sente abalada. Então, você faz uma facilitação, apoia essa pessoa, talvez até aí, como a gente comentou, dá uns dias para essa pessoa descansar, isso vai ajudar também, tá? A negociação, o próprio nome já diz o que é, você negocia com as pessoas, né? Você troca alguma coisa de valor por uma diminuição de resistência, de repente você troca essa pessoa de setor, tá? Você, enfim, você negocia com ela o que está tendo aí de entrave dentro da mudança. Tá? Claro que não é porque toda pessoa oferece resistência que eu também vou abrir uma série de exceções, né? Também a gente precisa pesar e ter isso na balança, tá? Também vai de cada um aí, de que forma vai fazer tudo isso, né? Mas, levando em consideração que está se fazendo uma mudança, eu também não preciso sacrificar todo mundo, né? Eu preciso manter a equipe é importante, tudo isso, né? A manipulação também, como o próprio nome está dizendo aí, significa você distorcer alguns fatos para parecer aí mais atraente, mais abrangente, né? Talvez reter uma informação indesejável, né? Criar, de repente, uma determinada história para que ele possa aceitar essa mudança, porque lá na frente, depois, tudo isso vai ser dissipado, a mudança aconteceu, ele passou por essa mudança e a vida que segue, tá? A cooptação significa você buscar comprar os líderes de um determinado grupo que está dando resistência, tá? Então, às vezes, ele é um papel-chave na decisão da mudança, né? Quando nós falamos de líder, quando nós falamos aí de cooptação, de você trazer o líder para perto de você, você tem duas formas de líderes aí, tá? Você tem o líder propriamente dito, que é aquela pessoa que está à frente, que lidera alguém, mas você tem aquele líder falso, né? Ou seja, aquela pessoa dentro de uma determinada equipe, que antes deles escutarem realmente o líder por imposição, eles escutam aquele camarada do grupo, tá? Então, às vezes, é necessário você também trazer essa pessoa para o seu lado, né? Que é a cooptação, aí, ir lá, conversar com ele, né? Comprar, entre aspas, essa pessoa para trazer para perto de você. E, por último, aí nós temos a coerção, né? A coerção é uma aplicação de ameaça direta ou uma força sobre os resistentes, né? Então, por exemplo, ameaça de transferência, uma perda de promoção, uma avaliação de desempenho negativa,
né? Uma carta de recomendação fraca, enfim, uma série de coisas. Às vezes, foi o que eu disse aqui no comecinho, né? Nem todo mundo tem só direito, nós temos direitos, temos também obrigações. Então, quando você também se depara com uma determinada pessoa que fica só atrapalhando todo esse problema, todo esse trabalho, então também cabe aí você coagir também essa pessoa, né? Falar, não, peraí, também não é por esse lado aí, tá bom? Bom, a gente terminou essa primeira parte aí, a gente entra agora na seção 4.2, tá? Que é a gestão de mudanças organizacionais, o planejamento e as estratégias. Enquanto eu mudo o meu slide aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida sobre o que nós colocamos até agora, por favor, pode fazer, tá bom? Fique à vontade para fazer a sua pergunta, a sua colocação.